Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós iremos começar a falar de uma outra classe de figurinos da linguagem, né? Esses figurinos que redimensionam materialização no sentido expoente das nossas escritas, onde a gente tenta agrupar valores simbólicos para desembolar algo que nós padronizado no lado receptivo, estamos na calculadora das recepções, repousando o sentido da mímese, o sentido da contração expoente significativa, né? Ou seja, a gente declara dentro de um bolos de letras que existe a compreensão, né? Existe essa compreensão. E aí o que acontece? Acontece que isso cria uma figura, né? Cria uma sensação e desafirma a gente em um lado da contração processual, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de uma figurina, né? De um figurino de linguagem que está na classe dos figurinos sonoros, né? As palavras, elas possuem seus vários rendimentos sensitivos, né? E um deles é a imagem, onde a gente amplia todos os símbolos, fazendo a transformação deles a partir da contração que expõe uma imagem de uma outra verdade, de uma outra natureza, que senão aquela escrita de símbolos, né? E aí isso é a imaginação. Outra é a sonorização desse verso, que encontra também olhos, só que são olhos são olhos sonoros, né? Então às vezes a gente repousa os olhos para escutar, para ver pelos ouvidos, né? Então isso é uma outra engrenagem orgânica de contração motivacional. Toda vez que existe um diferencial nessas passagens sensitivas, existe uma motivação desmotorizando o lado gravitacional que flui dentro de você, dentro desse condutor, dentro dessa célula sistemática. Então vamos lá. Vamos começar a fazer esse estudo das figuras sonoras. E a primeira que a gente vai ver é a cacofonia. Beleza. Vamos lá. Vamos começar a render-nos a essa questão. Então, a cacofonia, ela vai ser uma figura que vai mexer com o lado sonoro, né? Então você tem o lado sonoro. Mas como que ela vai mexer com o lado sonoro, né? Bom, ela
a sonoridade, ela depende de uma recepção. Recepção. E aí essa recepção, ela parte, né, em nosso organismo, ela parte da periferia. Então, a periferia, ela é a recepção de periferia de fora para dentro. E tudo aquilo que está fora e vai para dentro sofre uma conversão. Só que essa conversão aqui, ó, ela depende muito da loja periférica. Loja periférica. E o ouvido é uma loja periférica. Não é à toa que a gente elogia sons bons, né? Nós elogiamos sons bons, positivos para nós, que complementam a gente bom, que tem uma fone, que tem uma sonoridade, tem um lado de unir bom, não é? E o elogiar, o ato de elogiar, é a realização da referência, de referenciar a recepção, referenciar a recepção. No vocábulo médico, isso se chama eferência, né? É o ato de reagir, reação. E aí a reação, ela mostra o nível de adequação orgânica. Para esse elemento comprado pelo organismo, para esse elemento recebido pelo organismo. Então, toda recepção gera uma emissão. E assim a gente faz um sistema, né? Só que esse sistema, ele pode ser só, ou pode ser com um ou mais naturezas. O que isso quer dizer, um ou mais naturezas? Que a gente pode estar avaliando um agente sozinho ou um agente com uma natureza. E aí você começa a fazer complexos emissivos, né? Então você tem um, e aí você tem dois, aí você pode pôr uma natureza, e uma natureza aqui, e uma natureza diferente aqui, ó. E aí você começa a fazer complexos de recepção e emissão de várias naturezas. Compreende isso? Esses átomos complexos, né, por ter recepção e emissão sistêmica a partir de vários componentes na integração dessa ação de partículas, né? Tá, e tudo isso vai gerar ondas adversativas a partir da construção. Então, essas ondas que vão sendo geradas, elas vão sendo matematicamente adequalizadas. Existe um tempo de adequalização da soma. Adequalizar o som da soma
das partículas em um complexo. Em um complexo. Agora que eu vou falar a elegância disso, né? Uma palavra, ela é um complexo, porque ela equivale a várias sílabas, dependendo da palavra. E aí as sílabas, elas procuram, essas várias sílabas, elas vão procurar a sua estação, né? Ou seja, o seu tempo de adequação de som, de soar das partículas em um complexo. Indo mais além, né? Uma palavra é um complexo, né? Agora, quando você tem uma oração, a gente já tem uma palavra que é um complexo, a gente já tem um complexo que é superior. E assim sucessivamente, uma oração, uma frase, um parágrafo, né? E até um texto, né? E assim sucessivamente. Então nós temos uma cadeia de uma progressão. Nós temos uma progressão sistêmica para recepção de lojas. Então, que lojas são essas mesmas? Nós temos as lojas. Lojas são periferias sensitivas. Então nós temos várias lojas, e para cada loja que a gente emprega a leitura, a gente vai adequalizando as partículas que fazem diferencial, né? A partir da comportação. Você tem o diferencial a partir da comportação. Da periferia do organismo para o interior. Mas quando a gente tem energias, sabe como que a gente recebe energia? A gente recebe energia a partir da contração. Então, a energia, quando a gente quer receber, a gente precisa fazer local de contração. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a gente define sobre as contrações que a energia a gente está recebendo, né? As contrações que vão serem organizadas para entendimento, organizadas para entendimento. E comunicação e recepção de energia é isso. Vou dar um exemplo. A gente tem os bolos, né? E bolos nesse sentido, imagina que você está comendo um arranjo alimentar, né? Ou seja, um prato de comida. E aqui a gente tem arroz, feijão, carne e batatas, né? E macarrão. Aí você está comendo isso. Tudo isso dentro de você está formando uma massa, um bolos alimentar, porque eles estão se embolando. E todos os sabores diferentes estão se embolando aqui, ó. Então você tem aqui um bolos, um dado de bolos alimentar, e com vários sabores.
né? Então isso se torna um complexo. E cada vez ele tende a fazer superiorização, porque você pode acrescentar refrigerante, suco, água, ou, né, você pode fazer esse bolo se tornar mais complexo. E tudo isso vai ser nesse embolar, ele vai ser desembolado sob tratamento íntimo no interior do seu organismo. E aí esse tratamento íntimo, ele vai exigir da sua capacidade essa contração de entendimento, de entender e gerenciar os nutrientes desse rendimento, beleza? Então a gente tem esses bolos que embolam. Só que para esses bolos que embolam, eles também, a gente tem palavras que embolam. Só que essas palavras, elas não embolam no sentido da visão. Elas não é no sentido, não é no sentido da visão, né? Ou seja, você vai ver as palavras e vai conseguir ver diferença, mas é no sentido mais no sentido da sonorização. Até por isso a cacofonia, ela é um figurino sonoro, né? Ela acontece no trabalho dos sons das palavras. Cacofônicos. Quando isso vai acontecer, né? Bom, imagine que a gente tem uma peneira, né? A gente tem uma peneira de audição, né? E aí a gente está peneirando os áudios. E aí tá chegando muita matéria aqui para peneirar, ó. Olha o que está acontecendo. Aí nessa escrita a gente tem letras que vão formar sílabas, que vão formar sons complexos. E esses sons complexos, eles vão ser sequenciais. Dentro dessa sequência de sons complexos, às vezes, esse filtro aqui, ó, ele pode gerar um som de dois complexos, ou seja, de duas palavras em sequência, formando um som de uma outra substância, né? Então esse é o cuidado, né? Você tem aqui, ó, e às vezes isso aqui, ó, tá tão próximo, ó, que parece que vem junto. Aí essas gotas juntas, ó,
essas gotas juntas aqui, ó, vão, essa expressa isso aqui, ó, e essa expressa isso aqui, ó. Mas essa conjunção vai abrir margem para cacofonia. Então tá vendo o que é cacofonia? É quando a gente mistura sons. E aí nessa mistureba a gente pode acabar gerando um som de uma palavra. E que esse som se dá porque realmente forma uma palavra com o sufixo de uma mais o prefixo de outra. Mais a outra, né? O prefixo, ou o prefixo e radical, o prefixo e sufixo. Tanto faz. O efeito cacofônico, ele vai ser esse, né? Então vamos ver aqui aonde que a gente vê isso, né? A cacofonia, ela tem muito do emprego da reciclagem, né? A gente tem o lado da reciclagem, que é o processo de conversão de desperdício em materiais ou produtos de potencial utilidade. Então, para não desperdiçar material, a gente recicla, né? Então, os cacos de vidro ou os materiais reciclados, eles são renderizados, né? Eles sofrem processos de renovação. Aqui a gente tem um exemplo da pessoa utilizando um material que seria para jogar fora para uma outra Então vejam só, isso torna reutilizável. Então você tem os vidros, né, que formam vitrais. São cacos de vidros que formam vitrais, né? Na verdade, a gente tem todo tipo de vitral. A gente tem o vitral feito para ser vitral mesmo e o vitral feito realmente com pedaços de vidro. E aí aqui a gente tem o vidro, né? Tá vendo, ó? Esse efeito de quebra-cabeça, né? Bom, dentro desse arranjo de quebra-cabeça, a gente tem como se fosse um texto e várias partes. Só que se eu pegar uma parte diferente da outra e colar na sentença da expressão, né, por pressa, por essa colocação, o que vai acontecer? Eu vou ter um arranjo cacofônico. Eu vou sentir que eu escutei uma palavra diferente. Então vai ter uma desintromissão. Tipo assim, você tá na sintonia e você meio que perde a sintonia ou o destaque do sintoma, da sintomição desse universo sonoro, né? Então acontece uma desintomição. Você dessente um complexo diferente, né? Dessente uma sensação diferente. Só que esse recurso ele pode acontecer. Vamos lá. Para fechar, esse recurso linguístico ele pode acontecer
Ele pode acontecer espontâneo ou ele pode ser realmente construído, né? A gente pode criar esse fantasma, esse recurso cacofônico, esse fantasma na oração. Então a gente começa a fazer uma oração aqui, né? E de repente esse pedaço aqui, ó, essas duas palavras, elas têm um sentido para completar essa oração aqui, ó, né? Para completar esse ponto. Só que essas duas palavras, quando faladas muito rápido ou quando vistas, elas formam uma outra palavra que desencaixa-se dessa caixa aqui, ó. Então você tem várias caixinhas aqui, ó. Talvez eu possa ter mais uma caixinha aqui, mais uma caixinha aqui. Então sabe aquele boneco? Vamos ver se a gente acha ele aqui, ó. Boneco de... Vou pôr aqui, ó. Presente com vários presentes dentro. Presente com várias caixas de presente dentro. Então é mais ou menos isso aqui, ó. É como se fosse aquelas vasilhas que a gente compra que vem um tantão dentro da outra. Tem esse presente aqui, ó. Eu só não sei o nome do brinquedo que desinforma isso, a cacofonia. Então é tipo é como se tivesse várias progressões, várias caixinhas dentro de um complexo, né? Dentro de uma frase, dentro de duas palavras. Você tem os sons, né? Aqui, ó. Você começa a decair sons diferentes, dependendo da forma da expressão. Então é como se fosse, na inteligência das imagens, é como se fosse variação de ângulo. Só que como é que a gente está falando da cacofonia, é uma variação de tons. Porque o tom é o produto receptivo da expressão oral, né? Da sonorização que desinforma, né? É a partir dessa diferença, né, de energia, dessa estação, dessa adrenergia diferente, uma montagem a gente monta recursivamente, organicamente, o que? Contração emissora. Então nós somos a contração emissora depende da gente, depende da nossa antena para esse tipo de sons, né? E aí é isso, né? Faz bem conhecer esse recurso, né? Vamos ver se a gente pega aqui, ó. Exemplos de cacofonia. Um mamão. Aqui, ó. Um mamão. Vamos pegar os exemplos aqui. Vamos só... Eu não sou muito de pegar esses exemplos aqui assim não, mas tá bem construído. Alguns exemplos.
Então olha só o figurino de imagem, ó, figurino de linguagem. Um mamão. Então um mamão estava na mesa. Uai. Um mamão? Não, um mamão. A alma minha. Alma minha. Alma minha. Maminha. Eu vi ela essa tarde na escola. Eu vi ela. Vi ela. Eu amo ela mais que tudo nesse mundo. Eu amo ela. Eu amo ela. Ela tinha olhos lindos. Lá tinha. Ela tinha. Os ingressos eram 5 cada um. Cada um. Olha só que legal. Cada um. Num cabrito foi tão educado. Cabrito. Então veja só como é legal, né? Esse é o. Isso são palavras que são consideradas cacofônicas. A gente pode empregar isso aqui de forma inteligente, né? Isso que eu estava falando, né? Você pode construir diálogos, frases, versos, que entre esses versos tem vários versos, ó, que universalizam o entendimento e demonstram como que a gente tem, né, várias formas de como isso demonstra como nós somos programados, né? Nós temos uma certa programação receptiva. Então veja só, por natureza dessa programação receptiva, a gente se torna aquele tal de aproveitador. No sentido das recepções mesmo, né? Porque isso cobra da gente. Isso tem um cobre. Isso encobre a gente de espertar essa importação no sentido periférico. Então, às vezes a gente é muito injusto. Com as pessoas que são atenciosas, né? Então nós somos injustos com os atendentes, né? Os atenciosos. Por quê? Enquanto eles estão ali buscando serem bons receptores para a nossa atenção, a gente está decompondo eles em várias versões de julgamento. Nós os julgamos por sua atenção, né? Então vejam bem, porque a atenção ela constrói, ela é uma necessidade do português, né? Então o português cobra detecção de nós. E às vezes no português mora muita sujeira, né? Você tem, principalmente no lado da sonoridade, a sonoridade é muito suja quando não organizada.
E aí quem consegue interpretar por atenção essas camadas de sujeira, ou seja, passar o pano, consegue a limpa realidade da placa, a realidade da adver sentido de diálogo de palavras em contração sensitiva. Então, às vezes os camaradas eles estão cantando, às vezes os delegados estão cantando culpas e nós estamos escutando desculpas. Às vezes as crianças estão chorando e nós estamos achando que elas estão se divertindo. Por quê? Porque não passamos o pano na sonoridade de forma certa, né? Muitas vezes acontece isso, né? De forma certa para o som, né? O som. Então, a gente precisa melhorar muito essa conversão sonora, porque ela é que diz a gravidade do problema, falado ou escrito ou advertido pela ideia, porque o som é luz de reação orgânica. Então, até a medicina mede sinais, mede sons também, né? Tem os sons do organismo que são os sons corretos. Beleza? E eu amo muito sons, eu gosto muito dessa conversão. Eu acho muito inteligente como que a energia ela consegue alimentar até mesmo quem está num deserto, dependendo dessa sabedoria. Bom, vou ficando por aqui então. Um abraço para vocês e no próximo vídeo a gente vê uma outra figurino de linguagem. Fui!